Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui o professor Anderson Marques. Vamos falar nessa videoaula da geopolítica do continente africano. E já começo mostrando duas imagens muito comuns em vestibulares quando o assunto é África, que é a comparação do perfil de uma pessoa com o continente africano, lembrando que o homem veio da África, segundo a teoria evolucionista, o Homo sapiens, né? E aí os grandes lagos simbolizando um choro, numa expressão triste nesse perfil colocado aí. E a segunda imagem mostrando o continente sendo pilhado e os recursos sendo direcionados para a América do Norte e para a Europa. Certo? Na minha proposta de análise, a gente vai falar a partir da Conferência de Berlim e os rumos que esses países africanos acabaram seguindo a partir de tal evento. Bom, galera, a Conferência de Berlim aconteceu em Berlim, capital da Alemanha, entre os anos de 1884 e 1885, aonde os europeus se reuniram para partilhar o continente africano de acordo com seus interesses, e isso sem combinar com os africanos, é claro. E essa partilha, então, oficializou um movimento chamado de neocolonialismo, e o imperialismo europeu se aprofunda na África a partir daí. Eu coloquei aqui um mapa para mostrar para vocês quem ficou com o que, para a gente ter essa noção. Por exemplo, pega aqui a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha na legenda são os ingleses, né? Tudo que é roxo aqui, ó, ficou na mão dos ingleses. Observa que os ingleses ficaram com o filé da África, se eu considerar que em 1882 até o Egito esteve sob o jugo inglês, virou um protetorado da Inglaterra por meio de conquista militar. Então os caras tinham todo o segmento aí, todo o vale do Rio Nilo, até onde ele deságua. Eles tinham a África do Sul, que sabidamente é um país com enormes recursos minerais. E a ligação sul e norte da África basicamente estava na mão dos ingleses. Os franceses, que era a segunda potência geopolítica da época, ela fica com basicamente todo o noroeste do continente, essa parte avermelhada, né? Marrocos, Argélia, Tunísia e vai. A gente vê aqui que os alemães, aonde ocorreu o Congresso de Berlim, ficaram com partes não muito importantes do continente africano, como a África do Sudoeste, a África Oriental Alemã. E isso, claro, não agradou os interesses da Alemanha. Tá? Portugal, que fez a rota contornando o continente para chegar no caminho das Índias, pegou ilhas que estão ali próximas do continente, como Ilha da Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, mas as grandes possessões portuguesas, sem dúvida, foram Angola e Moçambique. Lembrando que Portugal chegou a propor um acordo, um tal de mapa cor-de-rosa lá, onde eles propunham, né, onde eles propuseram na época uma ligação de território português de leste a oeste da África. Claro que isso não foi aceito e depois foi substituído pela lógica da Conferência de Berlim. Mas países como Espanha, Itália e Bélgica também tiveram suas possessões. A gente pode associar a legenda ao lugar onde cada um desses países dominaram na África. Mas eu queria dizer para vocês nesse momento que também haviam países independentes. Tá? A Libéria, que surgiu a partir de uma iniciativa dos Estados Unidos, cujo objetivo era deportar os escravos, ex-escravos libertos lá nos Estados Unidos para a terra-mãe. Então eles constituíram um território africano, deram um nome alusivo à liberdade, Libéria, e começaram a despejar os norte-americanos ex-escravos que quisessem voltar para a pátria-mãe. E aí jogaram a galera aí sem uma estrutura, sem nada, enfim, hoje as guerras civis que acontecem por lá também são consequência disso. Teve o caso da Etiópia, que chegou a ficar sob o jugo italiano, mas conseguiu, por meio de guerra, expulsar a Itália dali. Certo? E o Egito, que virou um protetorado inglês durante 40 anos, mas também conseguiram expulsar a Inglaterra de lá. O fato é que Bélgica, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, França, sobretudo França e Grã-Bretanha, foram os países europeus que partilharam territórios africanos
durante a Conferência de Berlim e a partir daí passaram a explorá-los. Até quando durou isso? Até o pós-Segunda Guerra Mundial, basicamente. O mapa que mostra a evolução da descolonização dos processos de independência, por exemplo, entre 1951 e 58, esses países dessa cor na legenda se libertam do jugo colonial. Na sequência, década de 60, os países com esse verde salmão aqui, e assim por diante. O que vai ser interessante para a gente é entender o seguinte: qual foi o contexto que levou a esse processo de descolonização? Primeiro, as potências europeias estavam destruídas por ocasião da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi basicamente na Europa, né? Enfim. E eles não conseguiam nem se sustentar com suas próprias forças, quanto mais sustentar colônias em outros continentes. Esse enfraquecimento das nações colonizadoras estimularam o surgimento de movimentos por independência. O segundo fator são esses movimentos por independência. Em alguns lugares eles foram políticos, em outros lugares eles foram militares. Enfim, de um jeito ou de outro, os países foram se libertando. Terceira situação que eu quero colocar é o fato de que, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, os europeus que dominavam o mundo, eles abrem espaço para duas novas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. E aí, em muitos casos, nesse processo de descolonização, soviéticos e norte-americanos ajudaram no processo. Nos processos armados, principalmente a União Soviética. Nos processos políticos, principalmente os Estados Unidos, mas houve também injeção de arma, de munição norte-americana em alguns países aí que queriam se libertar. Ok? O fato é que, após essa descolonização, a gente pode dizer que começou um processo na África de neocolonialismo, de neocolonização. Por quê? Porque antes a dependência ela era política. A presença militar europeia impunha esse jugo. Hoje isso não acontece mais. Porém, existe uma dependência econômica que arrasa com os interesses dos africanos em favor dos interesses dos europeus, norte-americanos e recentemente chineses. Tá? A gente vai falar disso. Show! Passando. Olha só, as principais consequências desse processo de descolonização foram. Vamos olhar para cá, para esse mapa. De preto, eu tenho a divisão política entre os países que surgiram então nesse processo de descolonização. De vermelho, eu tenho o limite que estabelecia aonde é que uma ou outra etnia ficava. E nessa comparação aqui a gente consegue perceber que, por exemplo, na Argélia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muitas etnias ficaram aqui dentro. E aí eu estou colocando povos rivais no mesmo território. O europeu sai, eles começam a brigar para ver quem vai dominar o país. Outra coisa é aqui, ó. Essa etnia aqui, por exemplo, ela foi fragmentada em Líbia, Chad e Níger. Ela foi dividida, consequentemente enfraquecida. E aí, se eu tenho etnias rivais ali dentro, que começam a lutar contra ela, possivelmente de outro país vem apoio para ela. Galera, o que eu estou querendo dizer é que a forma com que foi fatiado o continente fez com que grupos rivais ficassem do mesmo lado, grupos aliados fossem separados, e isso é uma das principais causas atuais para os conflitos étnicos que acontecem na África. Conflitos étnicos esses que podem ter também o cunho religioso, ou disputa por recursos naturais. O fato é que não dá para colocar os europeus a par desse processo de responsabilidade por todos esses conflitos étnicos atuais. Ok? E aí a gente tem minorias sendo reprimidas por grupos majoritários, também acontecia na época da colonização, e esse continente africano hoje tem 53 países, e esses 53 países, basicamente, em todos eles, praticamente, salvo raríssimas exceções,
convivem com esses chamados conflitos étnicos, conflitos tribais, enfim. Certo? Aqui uma imagem também muito utilizada em vestibulares, essa aqui foi usada no Enem, inclusive, que é o seguinte, vamos interpretar ela lá, ó. Primeiro, o europeu, tendo um africano a seu serviço na frente, mandando os outros carregar peso para ele. Até que o africano percebe que se ele tirar o europeu de cena, ele pode mandar. Aí ele tira o europeu de cena, assume e continua mandando nos africanos que continuam trabalhando para ele. Então, uma lógica da África hoje é essa. Os governantes que ascenderam ao poder, muitas vezes, eles passam a usar os próprios africanos para atender aos seus interesses. E assim se consolidam os clãs, os reis, os ditadores africanos, que exploram seus recursos, exploram o próprio povo, mas a riqueza basicamente sempre vai para fora. Ou vai para o europeu que colonizava, ou vai para os Estados Unidos recentemente, ou vai para a China mais recentemente ainda. Certo? É isso aí, eu vou parar por aqui. Na próxima videoaula eu falo só da geopolítica nigeriana, que aí envolve vários fatores, enfim, terrorismo, a questão da guerra da Biafra e assim por diante. Show? Então um grande abraço a todos e até a próxima.